A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero pedir agora silêncio, atenção total, porque agora vou ministrar a palavra de Deus para você. Depois da palavra, nós daremos toda a explicação a respeito do nosso jejum que está começando amanhã. Depois do jejum, das orientações do jejum, vamos tirar a oferta e o dízimo, e depois nós vamos fazer o momento da ceia. Então se prepara, com certeza esse vai ser um culto, já foi até aqui e vai potencializar, vai ser poderosíssimo, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui hoje para pregar, e como sempre, eu quero que você faça agora a oração do filho convencido, metido, que sabe que é amado. Qual que é essa oração? Os irmãos já aprenderam? Você vai orar assim. Você vai fechar os seus olhos daqui a pouquinho na hora que eu falar. Aí você vai orar, você vai falar: Senhor, que todo mundo que está aqui tenha vindo aqui só para ver o Senhor falar comigo. Isso é a oração de quem sabe que é amado. Você sabe que Deus te ama tanto que Ele preparou esse culto, organizou a equipe de servos, trouxe equipe de louvor, tudo isso só porque Ele queria falar com você hoje. Amém? Quantos creem nisso? Então feche seus olhos. Fala isso para o seu pai agora, amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós damos início, ó Deus, a essa palavra totalmente direcionado pelo Senhor, para recebermos do Senhor alimento para o nosso espírito, para sermos fortalecidos, para sermos supridos, nutridos, ó Deus, na sua palavra, e direcionados a viver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Abençoa, Senhor, abençoa cada um aqui hoje, e que todos sejam poderosamente marcados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A oferta vai ser depois da pregação. Amém, querido? Hoje, o tema da nossa palavra é: mude suas crenças e vença a ansiedade. Nós estamos falando a respeito de ansiedade. Vamos entrar agora no nosso jejum, 21 dias no divã da graça. Vai ser com certeza o jejum mais poderoso e sobrenatural. Estamos muito motivados com tudo que Deus está fazendo. Agora presta bastante atenção, porque eu falei algo sexta-feira aqui no nosso curso de finanças. Quantos irmãos estavam aqui no curso de finanças sexta? Glória a Deus, aleluia. E foi uma grande bênção, está extremamente alinhado com o que eu vou ministrar hoje. Você sabe, tudo o que você pensa vai levar você então a ter uma crença. Os pensamentos geram crenças. E quem é que introduz esses pensamentos na nossa mente? Presta atenção. Todo pensamento tem 3 fontes. Quantas fontes, irmãos? 3. Ou ele veio de você, ou ele veio de Deus, ou ele veio do diabo. Ou é do Espírito, o Senhor falando com você no seu espírito, ou é uma seta maligna, ou é algo seu, da carne. Agora presta atenção, porque os seus pensamentos, os que na verdade você acha que são seus, também foram plantados lá. Por quem? Por quem está perto de você. As pessoas que falam ao seu ouvido têm o poder de introduzir dentro de você uma forma de pensar. Então a maneira como você foi criado, por exemplo, pelos seus pais, e o que o seu pai e a sua mãe falava para você, criou em você uma forma de pensar. Então vou te dar um exemplo. Se por um acaso os seus pais eram pessoas extremamente preocupadas, ansiosas, catastrofistas. Sabe quem que é o catastrofista? Tem uma frase popular que fala que é as famosas pessoas que fazem uma tempestade num copo d'água. Quem que é um catastrofista? É aquela pessoa que sempre pensa primeiro que vai acontecer algo muito ruim, uma catástrofe vai acontecer. Então é aquela coisa, o menino está correndo. Ele vê o menino correndo, o que ele sente? Angústia assim. O menino vai cair, vai bater a cabeça, vai rachar essa cabeça, vai sangrar, ninguém vai dar conta de socorrer e vai morrer. Vou piorar um pouquinho. Catastrofista é aquela pessoa que vai no açougue e fala: me dá 1 quilo de carne. E o cara pega a carne, pega aquela faca, começa a molar. Ele começa a dar uma gastura nele.
Ele vai vendo aquela faca, ele vai, ai meu Deus, ai. Aí o cara vai cortar, não é quem passa primeiro, ai meu Deus, vai arrancar o dedo, vai arrancar. Então esse catastrofista é sempre a pessoa que está esperando o pior. Presta atenção aqui, ó, faz silêncio. Se você foi criado para pensar assim, porque quem estava perto de você pensava e falava desse jeito, como que você acha que você ficou hoje? Desse jeito também. Pode ser que até durante a sua criação, você foi condenando a atitude de quem fazia algumas coisas, falando, não, que coisa feia, para que ser desse jeito, para que falar isso? Mas você não percebe o quanto isso influenciou a forma como você é hoje. Quantas vezes a gente não está fazendo com outros exatamente igual fizeram conosco, que a gente achou ruim, e a gente recriminou. Nós juramos por nós mesmos que nunca faríamos isso, e olha lá a gente fazendo. Por quê? Porque as pessoas que estão ao nosso redor influenciam a forma como nós pensamos. Por isso é muito importante você tomar cuidado quem é que fala na sua cabeça. As pessoas das quais você decide ouvir, elas vão determinar no que você vai crer. Se você começar a se alimentar de conteúdos na internet, por exemplo, ou ficar em rodas de bate-papo, que falam só de um assunto, não tem jeito. É isso que vai encher a sua mente e é só isso que você vai pensar. E uma vez que você enche o seu coração disso, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Agora deixa eu falar algo para você muito sério. Existe um tipo de pensamento que o diabo propagou, umas mentiras que foram criadas no inferno. Tem um ditado no mundo que diz: com a mesma mentira contada muitas vezes vira, mas é mentira. O ditado diz que vira verdade, mas é mentira. Porque se eu chegar para você e falar, essa cadeira é de chocolate, essa cadeira de chocolate, é de chocolate, é de chocolate, é de chocolate, eu posso repetir 1 milhão de vezes, a cadeira vai virar de chocolate? Não. Aí você fala, pastor, mas que absurdo, é claro que uma cadeira não vai virar de chocolate só porque alguém falou. É ok, relacionado a objetos, você desconfia e não acredita. Mas relacionado a pensamentos, acredite, a maioria das pessoas aceita os pensamentos que são repetidos como sendo verdadeiros. Mas não é porque muita gente falou algo que aquilo passou a ser verdade. Então você sabe, tem algo que os crentes propagaram, que eu acho um barato, tanto que muito crente acredita nisso e fala como sendo uma verdade absoluta. E qual que é o ditado? Deus tarda, mas não falha. Vou traduzir na linguagem de hoje: Deus aparece para fazer o milagre nos 49 do segundo tempo. 49 porque 45 é o normal, ainda é no finalzinho da prorrogação. E aí quando você aceita um ditado desse, você cria com isso uma forma de pensar. Isso produziu em você uma crença. Você está me entendendo? E uma vez que você agora crê dessa forma, que Deus tarda, mas não falha, Ele sempre faz aos 49 do segundo tempo, como que você acha que então você vai viver? Porque toda crença produz um estilo de vida. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Quais são as crenças que então você passou a ter e que produziram hoje o estilo de vida com o qual você está vivendo hoje? Porque quando nós falamos a respeito de ansiedade, ansiedade é um tipo de crença errada. Aí você fala, pastor, não fala isso não. Ansiedade virou doença. Tem gente que toma remédio, tem remédio para tratar. E por isso, acredite, nessas últimas semanas que temos pregado sobre isso, recebemos inúmeras mensagens, muitos ataques, gente assim enfurecida, falando, como que você chama de pecado algo que é uma doença? Agora o problema é porque você decidiu acreditar na versão onde colocaram a ansiedade como doença, mas você não quer acreditar na versão onde a gente diz que é um pecado. Aí você fala, pastor, por quê? Por que você quer mexer na ordem das coisas? Tão mais fácil achar que é uma doença, porque uma doença, pronto, a culpa é da doença. Então a gente toma remédio,
a gente vai no psicólogo, a gente faz tratamento, e pode ser que a gente cura ou não, vira algo crônico, mas que a gente aprende a conviver com isso. Irmãos, vou falar um negócio para você muito sério, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Não tem nada mais demoníaco, nada que seja mais do diabo, do que um crente que acomodou numa vida diferente da vida da qual Deus sonhou para ele. Se tem algo que é uma vitória do diabo na vida do crente, é levar o crente a acomodar num estilo de vida diferente da vida com a qual Deus sonhou para ele. E agora eu vou falar um negócio para você. Deus nunca sonhou para os seus filhos que ficassem doentes de ansiedade. Deus nunca sonhou para os seus filhos que eles tivessem que tomar remédio antidepressivo. Deus nunca sonhou para os seus filhos que eles tivessem que tomar remédio para conseguir dormir. Deus nunca sonhou para os seus filhos que desenvolvessem gastrite, úlceras nervosas, que se matassem por culpa da depressão, da angústia, do medo e da dor. Então presta atenção, não chame de nada que seja outra coisa que não a realidade. A realidade é uma doença? Nós vamos tratar ela. Mas qual que é a origem dela? A origem é uma fé equivocada, é uma crença equivocada, uma crença errada, que se traduz depois nessa enfermidade. Ninguém está falando que não é doença. Deu para entender? Ninguém está falando que não é doença uma pessoa que foi diagnosticada patologicamente pelos médicos como sendo uma pessoa enferma na alma, na mente. Nós não estamos falando que não é. O problema é que a gente não quer acomodar com isso. Deu para entender? Porque uma vez que você fala, é isso que eu sou, é isso que eu tenho, não tem mais jeito, você acomoda e vai viver uma vida diferente da qual a vida que Deus sonhou para você. Então o que eu estou te falando aqui hoje é muito grave, muito sério, muito importante. Minha recomendaçãozinha para você, hashtag fica a dica, é: presta atenção e tenha revelação. Porque se você compreender, você nunca mais vai tratar por comum uma vida diferente da qual a vida que Deus sonhou para você. E você não vai acomodar com nada menos do que o cumprimento de todas as promessas de Deus para a sua vida. Quantos creem nisso? Deixa eu te falar um negócio. Deus não faz promessas para nos iludir. Deus faz promessa para cumprir. E a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não fala que aquele que recebeu a promessa tem que ser fiel para poder receber. Não está atrelado com quem vai receber, está atrelado com quem fez a promessa. Então, uma vez que Deus prometeu, é certo que se cumprirá. Pastor, como que eu faço para não desfrutar das promessas de Deus? É simples, é só você duvidar delas. É só você duvidar que ela vai acontecer, que batata, não vai acontecer. Pastor, eu não quero as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Como que eu faço? A fórmula do sucesso para ter uma vida onde nenhuma promessa de Deus se cumpre: duvida delas. Quer piorar um pouquinho mais para garantir que não vai ser nenhuma mesmo se cumprindo? Além de duvidar delas, ache que depende de você para que elas se cumpram. Aí você acabou de pular o corguinho, você acabou de, como que diz aqui no Goiás, aí é para acabar com os piqui. Você quer acabar com os piqui de Goiás? É você duvidar das promessas e ainda achar que para alguma delas se cumprir depende de você ser perfeito, cumprir a lei, merecer. Aí você ganhou, parabéns, você ganhou o Nobel, você ganhou a medalha de ouro daquele que não vai ter promessa nenhuma se cumprindo. Pastor, e o inverso então, para ter todas as promessas se cumprindo? É só inverter o jogo. É não duvidar de que todas elas são para você. Presta atenção, vou falar de novo, talvez você não entendeu. Todas as promessas que Deus fez para cada um dos seus filhos. Então as promessas da parte de Deus, elas são para você. E a segunda coisa é, não depende de você para recebê-las.
depende de quem prometeu. Se você lembrar só de quem fez a promessa, você vai desfrutar delas. Pastor, mas eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Essa dificuldade de acreditar é por causa de uma crença oposta. Você crê algo diferente da forma que você deveria crer. E essa crença equivocada vai produzir um estilo de vida equivocado. Irmãos, vou falar uma outra coisa para você, seríssimo. Pelo amor de Deus, tenha maturidade para ouvir. E entenda que eu não estou tacando pedra, não estou condenando, não estou comparando, não estou achando que nós somos melhores, nada disso. Eu só estou falando para você um fato constatado, comprovado. Nas igrejas onde se prega a respeito do merecimento, da lei, do homem ter que fazer algo para que Deus fique feliz com ele, e só assim ele seja abençoado. Qual é o tipo de gente que está sendo criada lá? Pessoas ansiosas, pessoas angustiadas, pessoas abatidas. Por quê? Porque sabem que não conseguem. Então é o seguinte, se eu chegar para qualquer um de vocês aqui e desafiar você para uma competição, sabe o tanto que você vai animar com a competição? É o tanto que você acredita que você dá conta de ganhar ela. Se eu chamar vocês aqui e falar o seguinte: vamos fazer um time aqui, eu, Adanilton, Jean, o Marco, né? Cada um dos irmãos aqui, os homens acima de, não vou falar faixa etária não, vou falar tamanho, acima de 1,60 m. Achou que ia falar idade. Então é o seguinte, nós vamos uma competição, nós vamos ter que correr de uma ponta a outra do prédio, correndo em no mínimo 10 minutos. Todo mundo vai falar, não, põe meu nome nisso daí. Por quê? Porque todo mundo vai acreditar que consegue correr em 10 minutos de um lado ao outro. Deu para entender? E se eu falar ainda que tem um prêmio de R$1 milhão? Aí você fala, meu Deus do céu, põe eu aí, eu vou de joelho lamber no chão. 10 minutos, só isso daqui? Agora e se eu falar para você? Você vai ter que correr tudo isso daí em 1 segundo. Você vai desanimar. Você fala, é impossível. Para que ele está fazendo essa proposta? Então olha aqui para mim. Por que tem muito crente desanimado? Por quê? Porque colocam para eles participar de uma vida da qual é impossível eles saírem vencedores dela. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Uma igreja que prega que para alguém ter as promessas de Deus sendo cumpridas na vida dele, para que isso aconteça, eles têm que cumprir a lei. Qual é o convite que eles estão fazendo para essas pessoas? Você vai viver a sua vida numa competição da qual você nunca vai ter a menor chance de sair vitorioso dela. Aí você desanima. Você não quer brincar do negócio que não tem chance de você ganhar. Não é verdade, irmãos? Uma outra coisa, que é um equívoco terrível de uma crença equivocada, é o desperdício. Eu sempre falo e volto a repetir. Qual é o maior desperdício de tempo na vida de um ser humano? É o tempo que ele gasta procurando algo que ele já tem. Então, por exemplo, é quando a minha amada esposa, na hora de sair de casa, ela fala, alguém viu meu óculos? Preciso do meu óculos para sair. Como que eu vou sair sem óculos? Só que aí eu e meus filhos olham para ela, e onde que está o óculos? No rosto dela. Aí nessa hora um olha para o outro e fala, o trem tá feio. Eu não uso óculos, eu tenho que usar, mas não uso. Comprei, usei 3 dias só e parei de usar. Mas vou voltar em algum momento. Mas resumindo, eu faço isso com o celular, faço isso com o relógio, faço isso com chave do carro. Chave está no bolso, ou está na mão e eu estou procurando. E eu não sou o único doido aqui só não. Certeza que vocês todos já fizeram isso. Já não fizeram? Admite, fizeram. E aí você está procurando algo que já está com você. O que é isso? É o desperdício de tempo mais horroroso da vida de uma pessoa. Qual que é o segundo pior desperdício? É tempo parado em semáforo. Eu detesto isso, meu Deus do céu. Me dá gastura. Mas volta para cá. Uma igreja que coloca todo mundo para procurar algo a vida toda que já está com ele, e nós estamos falando aqui de salvação, como que você acha que essas pessoas ficam? Desanimadas.
Por quê? Porque procuro, achei, depois eu perco de novo. Aí eu achei de novo, agora eu perdi de novo. Então ele fica numa crença equivocada que está fazendo com que ele desperdice a vida. Você está percebendo tanto que uma crença errada pode arrebentar com sua vida? Porque uma coisa diferente que você crê do que realmente a Bíblia está te dizendo, pode fazer com que você perca a sua vida inteira. Você quer mais? Eu saí de uma igreja, desviei com 14 anos de idade, numa igreja onde eu aprendi, eu acreditava que tinha pecado, que não tinha perdão, porque foi assim que me ensinaram. E aí eu cometi um desses, que não tinha perdão. Desviei, saí de lá com... Na verdade desviei não, porque o desviado ainda acredita que pode voltar. Eu não, eu perdi sem chance de voltar, com 14 anos de idade. E fiquei até os 25 anos. Foram 11 anos da minha vida com uma crença errada que produziu um comportamento errado. Como que você acha que eu vivia? Já era para mim. Deus não quer saber de mim. Ah, mas você está com uma pressão muito grande. Ora, pede para Deus fazer um milagre. Está doido? Eu não vou orar não. Se eu orar, é porque é o seguinte, literalmente, irmãos, a noção que eu tinha era o seguinte: eu pequei o que eu não podia pecar, perdi a salvação e agora Deus vai me matar. E como eu não morri ainda, é porque Deus esqueceu de mim. Eu estou aqui largado. Na hora que eu orar, que eu inventar a moda de querer falar com Ele de novo, nessa hora acende um GPS na minha testa, uma setinha piscando. Aí Deus lá de cima vai falar: ah, ele está lá ainda. Ô Gabriel, dá um raio aí. Vou tacar na testa dele agora aqui. Então acredite, irmãos, 11 anos, passei situações terríveis, desesperadoras, de cogitar tirar minha própria vida, mas não tinha coragem de orar e pedir para Deus me socorrer. Por quê? Por causa de uma crença equivocada. Então você crer errado pode causar prejuízos para a sua vida que você não faz ideia. Por isso que eu falo, valoriza. Valoriza. Nós estamos aqui meticulosamente, semana após semana, debruçando na palavra, estudando, buscando diante de Deus, para vir aqui pregar para você algo que está 100% alinhado com a palavra de Deus. Agora presta atenção, porque não é só falar algo que é bíblico, porque tem muita gente pregando o que é bíblico, mas sem a revelação correta do Deus da Bíblia. E aí falam algo errado, ainda que esteja usando a Bíblia. Então nós não queremos apenas falar da Bíblia para você, nós queremos falar dela com a ótica de Deus, com a lente da graça, do favor imerecido, da obra consumada da cruz. Amém, irmãos? Agora existe um movimento no mundo famoso, chamado de movimento minimalista, que defende uma tese do seguinte: todo movimento minimalista, ele quer simplificar e organizar a vida das pessoas, porque eles acreditam que o exterior determina o interior. Então o que um movimento minimalista faz numa casa, por exemplo? Minimaliza a bagunça. Então é o seguinte, é menos móveis, coisas mais cleans, que não suja, que não tem que dar manutenção, que não quebra. Para quê? Para que você não tenha preocupação e estresse com a casa. Então eles acreditam que se arrumar a casa, vai produzir um estado de espírito saudável. Nós não queremos isso. Nós queremos que é o interior que determina o exterior. Se você está em paz, ainda que sua casa esteja uma bagunça, você vai permanecer em paz e vai arrumar a bagunça do jeito que der, na hora que der, em paz. As irmãs que são minimalistas, o que elas acreditam? Que se ela for dormir com louça na pia, o dia de amanhã vai ser terrível. As irmãs que acreditam que se não arrumar tudo, né, igual eu brinco falando disso, um dia um irmão chegou para mim pedindo para eu orar, falando: pastor, ora por mim. Falei: pelo que você está precisando que eu ore? Para que eu aprenda a levitar.
Eu falei, não, irmão, uma hora dessa, como diz o outro, você está zombando na minha cara? Ele falou, não, estou falando sério. Eu falei, como assim, Valente? Ele falou, porque de certo é isso que minha esposa está esperando que eu faça. Por quê? Porque ela passa pano aqui, ali, ela fala, não pisa. Eu falei, irmão, tem que andar, como que eu... Se eu não pisar, eu não saio daqui, ué. E aí, por quê? Porque a casa tem que estar assim, brilhando. Tudo muito claro, porque tem uma fé, uma crença de que se a casa estiver bagunçada, a vida vai estar bagunçada. Nós não acreditamos nisso, queridos. Nós acreditamos no seguinte: você fica em paz ainda que lá fora está tendo guerra. Você está em paz ainda que a pior tempestade do mundo esteja lá fora. Pode estar arrancando o telhado da casa do vizinho, pode estar caindo o muro do outro vizinho. Você está em paz. Porque a paz não é um lugar, a paz não é uma coisa, a paz não é uma situação, a paz é uma pessoa que veio morar dentro de você. Amém, irmãos? Mas da mesma forma, quem acredita no que os minimalistas acreditam, eles querem organizar o mundo, eles querem mudar o mundo, eles querem salvar o mundo, porque na cabeça deles o mundo tem salvação. Então é o seguinte, nós precisamos ter um presidente fantástico, um governador fantástico, um prefeito fantástico, políticos fantásticos, empresários fantásticos, artistas fantásticos, jogadores fantásticos, atletas fantásticos. E se todo mundo for crente, e a gente colocar os crentes para dominar essas áreas da sociedade, aí nós vamos mudar o mundo. Eu quero dar uma notícia para você. Se você estava envolvido nesse projeto, eu quero te avisar: você vai desperdiçar seu tempo. Vai ser um grande desperdício de tempo você tentar salvar esse mundo, porque a Bíblia diz que ele está entesourado para o fogo. Não tem salvação, o avião está caindo, o navio está afundando. O que a gente faz? Larga esse mundo para lá e vamos focar nas pessoas. É o povo que precisa de salvação. Não tem que melhorar a política, a cultura, a educação, o empreendedorismo, as artes, os esportes, para que o mundo melhore. Não, o povo precisa ser salvo. E aí o povo sendo salvo, acredite, ainda assim vai piorar ainda mais um pouquinho. Porque mesmo que sejam a minoria de ímpio, a Bíblia diz que eles vão perseguir os crentes, associados com o anticristo. Então não foque em quantidade achando que é ter maioria de crente que vai livrar a gente de ter grande tribulação na terra, não. Foque em salvar o máximo e não estar aqui na época da grande tribulação, amém? Mas ainda assim, se alguém quiser estar aqui, vou deixar um documento assinado aqui na secretaria, com o Lucas, deixando meu patrimônio, meus bens, tudo para você. O Danilo quer? Quer não? Não? Alguém querendo? Não? Quantos querem ser arrebatados? Aleluia. Então foca em gerar filhos para Deus. Esquece de salvar esse mundo. Outra coisa que é importante você entender é que existem alguns conceitos que você precisa entender e ser estabelecido no seu coração para que você consiga descansar plenamente. O que é você descansar plenamente? É todas as áreas da sua vida estarem em perfeita paz. Já falei isso antes, vou repetir. Tem gente que é especialista em arrumar confusão. Não tem um dia de paz na vida. O tempo todo ele está arrumando encrenca. O tempo todo tem uma demanda com alguém. Quando não é com o vizinho da direita, é com o vizinho da esquerda, é com a sogra, é com a mãe, é com o irmão, é com o pastor, é com o discípulo, é com alguém. O tempo todo tem demanda. E quando não é com pessoas, arruma encrenca com empresas, arruma encrenca com Deus. Porque são pessoas atribuladas de alma. Mas presta atenção, porque não é assim que Deus sonhou para você a vida que Ele quer que você viva. A vida que Deus sonhou para você é uma vida em perfeita paz. A Bíblia diz que Salomão tinha paz de todos os lados. É assim que Deus quer que você viva, em perfeita paz. Sua vida financeira está em paz, seu casamento está em paz, suas amizades estão em paz, seu ministério está em paz, sua profissão está em paz, seu relacionamento com Deus está em paz, sua saúde está em paz, está tudo em paz. Essa é a vida que Deus tem para você.
A grande questão é que alguns não valorizam isso e não quer ter paz em tudo. Contenta com algo que não é o que Deus queria para ele. Eu sempre falo isso. Meu segundo pastor que eu tive, depois de ter convertido na rede do pastor Marcos Mota, que era o pastor aqui, foi meu primeiro pastor. Eu fui andar com outro pastor, o pastor Jonathan Daminelli. E ele conta algo que eu fiquei chocado, mas depois eu comprovei a verdade. Ele fala que antes de ser pastor, ele foi fazer uma entrevista para trabalhar numa empresa, numa indústria, que ficava na beira de um córrego. E ele conta que quando ele chegou lá para fazer essa entrevista, tinha um mau cheiro tão grande daquele córrego, cheiro de esgoto mesmo, de fezes, aquela coisa assim, terrível, que na hora que ele chegou lá, embrulhou o estômago, ele começou a passar mal e foi no banheiro vomitar. E aí, para a tristeza dele, ou para a alegria, ele foi contratado. E no outro dia ele teve que voltar. O que aconteceu no outro dia? Vomitou de novo. E no terceiro dia, vomitou de novo. E ele falou, emagreci horrores, porque não só eu vomitava, como eu não conseguia comer nada lá. Dava hora de comer, do almoço, eu não dava conta de comer por causa daquele mau cheiro, era insuportável. E eu ficava para todo mundo, como que vocês estão aguentando isso? E o povo comendo não estava nem aí. Aí ele fala, sabe o que aconteceu? Trabalhei lá por 4 anos. E depois de um tempo, estava eu lá comendo, de boa, e sem sentir mais cheiro ruim nenhum. Por quê? Porque ele tinha acostumado. O ser humano tem essa capacidade de acomodar em cenários ruins. Eu quero falar algo da parte de Deus para você. Tem pessoas que estão aqui agora me vendo aqui ao vivo, e tem gente que vai assistir depois desse vídeo, que você está acomodado com coisas na sua vida que não são da vontade de Deus, com situações, com cenários, com resultados que estão longe de ser o que Deus sonhou para você, mas você acomodou. Você fala, quer saber, é assim que vai ser. Mas você não prosperou. Não, mas vendo da família que eu vim, nem faculdade eu não fiz, não estudei, ninguém na minha família prosperou. É assim que toda a minha família vive, é só ganhando dinheirinho, pagando as continhas, acaba o dinheirinho, porque eu paguei as contas, tem que esperar cair mais dinheirinho. Aí tem mês que o dinheirinho não dá para pagar todas as continhas, eu tenho que brincar, brincadeira de criança, escolhendo qual boleto eu vou pagar e qual eu vou deixar sem pagar. Mas tá bom, né? Tem gente que está pior. Você já viu gente assim? Você já viu gente passando situação ruim, mas ele se conforma pelo fato de ter gente que está pior. Então é o seguinte, pelo menos nós estamos todos saudáveis, né? Não tem nada para comer assim de fantástico, assim, só um arroz e ovo, mas ainda bem que eu tenho arroz e ovo. E tem gente que não tem nenhum ovo, ou não tem o ovo e não tem o arroz, e quem não tem nenhum dos dois? Então tá bom, né? Presta atenção, quando a Bíblia diz não vos conformeis com esse século, é não entrar na forma, não entre na forma de uma vida diferente da qual a vida que Deus sonhou para você. João 10:10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Fala mais forte, como homens de Deus que creem. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Você acha que é uma vida abundante, uma vida onde você tem que ficar escolhendo qual boleto você vai deixar de pagar? Você acha que é uma vida abundante, uma vida que você fica com vontade de comer um trem, mas você não consegue comer aquele negócio? Você acha que é uma vida abundante você ver alguém que você ama fazendo aniversário e você não poder dar um presente? Você acha que é uma vida abundante você ver alguém perto de você precisando de algo e você não pode ajudar? Isso não é uma vida abundante. A vida abundante é onde você tem tudo que você precisa, tudo que você sonha, ajuda todo mundo que está perto de você, investe na pregação do Evangelho e na expansão do reino de Deus, e no final vai sobrar. Quantos querem viver essa vida abundante? Alinha então o seu pensamento a uma fé correta, a uma crença correta. Vamos avançar. Quais seriam então esses conceitos que precisam ser estabelecidos para que você entre no descanso? Primeiro deles é que você tem valor para Deus. Olha aqui, irmãos, vou falar um negócio para você que custou anos da minha vida acreditar. Então, tem um ditado no mundo, alguns ditados você pode dar crédito, outros você rejeita. Tem um ditado no mundo que fala que quem aprende com os próprios erros é inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros é sábio. Eu estou aqui hoje te entregando a oportunidade de você ser sábio, aprendendo com o meu erro. Então eu vou falar para você o que eu errei
O que em crer corretamente depois virou uma chave e mudou minha vida, para que você não ande pelo mesmo caminho errado que eu andei, ande só pelo caminho correto, amém, irmãos? Então você vai aprender com o meu erro hoje. Qual que foi o erro que eu errei? É de achar que eu não valia nada. É de achar o seguinte: quer saber? Já estou salvo, Deus já me salvou. Você acha que eu vou pedir mais alguma coisa para Ele? Se eu já tenho o que de mais precioso Ele podia me dar, que é Jesus, e eu já estou salvo, vamos ficar, tá bom, né? O resto tudo, ainda que tem umas lutas aqui, umas tribulaçãozinhas, mas tá bom. Passam umas dificuldades, uns perrengues, umas vontades, mas o que importa é que eu já estou salvo. Acredite, era um tipo de pensamento que fazia com que eu não tivesse coragem, fé e ousadia para pedir nada para Deus. E para mim é aquela coisa: tendo o que comer, o que vestir, eu estou alegre. Mas olha o que Mateus capítulo 6, versículo 26 nos diz. Abre para nós lá, quem está aí na projeção. Mateus capítulo 6, versículo 26. Volta no 25 para mim, por favor, melhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, deixa eu te falar um negócio que mudou minha vida. Foi entender que eu valia mais do que aves. Pastor, claro que a gente vale, nunca duvidei disso. Será? Será que você nunca duvidou? Por quê? Porque o que importa não é o que você fala, não. É o jeito com que você vive. É a fé com a qual você vive. Então vamos lá. Você já viu passarinho magro, passando, morrendo de fome, caindo para o lado, duro, com fome, estribuchando e puf. Você não vê, sabe por quê? Porque não falta de comer para passarinho. Pelo contrário, os bichos é tudo peitudinho, né? Você já viu pombo? Pombo é igual aqueles caras do CrossFit. Tora com as perninhas de graveto, malha peito, costa, ombro, bíceps, tríceps, fica tora da cintura para cima. Você vai ver as pernas, só o gravetinho. E o pombo ainda anda todo empinado, né? Ele estufa o peito e mas as perninhas só o gravetinho. É gordinho. E aí você fala: não, mas queima caloria ainda, voando, e mesmo assim é gordinho. Mas tem aquelas que também não voam e são gordinhas, e a gente ainda come elas. Agora presta atenção. Sabe qual que é a única possibilidade de um pássaro morrer de fome? Sabe qual que é? É se ele for preso e quem prendeu ele não der de comer para ele. Então a única chance de um pássaro morrer de fome é se alguém prendê-lo e não der comida para ele. Agora, sabe como que é o nome dessa pessoa que prende pássaros? A Bíblia dá um nome para ele. Você sabe qual que é? Passarinheiro. O passarinheiro é aquele que prende pássaros. O pastor Luiz falou um negócio hoje que eu fiquei horrorizado hoje de manhã na pregação. Eu confesso que eu tive que orar. Nunca imaginei que ele fazia umas coisas dessas. Ele confessou que na infância dele ele ficava prendendo pássaros, fazendo arapuca. E ele falou que no Goiás isso é normal. Alguém aqui por um acaso já fez um negócio desse na vida? Pai amado, Deus me defenderá. Sou de São Paulo, você sabe, lá a gente não fazia essas coisas não. Lá a gente matava no estilingue. Ai, Deus poderoso. Mas aí ele estava falando como que ele prendia. Eu fiquei chocado, a criatividade. Fazia uma casinha de gravetos acolados, amarrados em uma caixa, colocava ela apoiada de um lado e um gravetinho prendendo do outro, e um laço preso nesse graveto. E aí colocava comida lá debaixo dessa caixa, o pássaro entrava lá para comer, ele puxava o laço e a caixa prendia o pássaro. Se largasse lá, o que ia acontecer com esse pássaro?
ia morrer de fome. Deixa eu te falar, porque o Salmo 91, abre para mim, Salmo 91, versículo 1. Olha que promessa poderosa da parte de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Presta atenção, porque aqui está falando de um tipo de fé e um tipo de vida. Deu para entender? Você crê que Deus é o Deus que você tem sobre a sua vida. Ele é o Altíssimo que te protege. Você se esconde debaixo das suas asas e você deposita sua confiança nele. Está falando de um tipo de fé e um tipo de vida. Amém, irmãos? Qual que é o resultado disso? Versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Deixa eu falar algo para você aqui. A única chance de um filho de Deus passar necessidade é se ele for preso pelo laço do passarinheiro. Você, como um filho de Deus, a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. E se Cristo te libertou, verdadeiramente sois livres. Você não se submete mais a jugo de escravidão. Você não anda mais pela lei. Você não anda pelo merecimento. Mas você é livre para voar. E como um pássaro que é livre para voar, nunca vai ter que preocupar com o que tem de comer. Por quê? Porque os pássaros não trabalham, não fazem nada, e mesmo assim o vosso Pai cuida de cada um deles. E aí como que Jesus conclui? Por acaso você não vale muito mais do que pássaro? Então entenda algo agora. Qual é o laço do passarinheiro? Pastor, como que o diabo prende então os filhos de Deus com esse laço? Qual que é esse laço? Estou aqui para te responder. É o laço da crença equivocada a respeito do suprimento de Deus. Então eu vou traduzir melhor. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Levanta bem alto. Não prego para dinossauro, é Tiranossauro Rex que faz assim. Levanta bem alto. Quem tem filho aí? Não mata seu filho não, levanta a mão. Se tem, levanta a mão. Aí um monte de gente levantou mais, tá vendo, seus preguiçosos? Deixa eu falar um negócio para você. Fica com a mão levantada, não baixa não. Você que está com a mão levantada, algum dia você cogitou a possibilidade de só dar de comida para o seu filho se ele merecesse comer? Alguma vez você cogitou a possibilidade de só dar de comida para o seu filho se ele implorasse para você pelo prato de comida? Você que está com a mão levantada, que tem filho, alguma vez você cogitou prender o seu filho e deixar ele morrer de fome? Pode baixar a mão. Quanto mais o vosso Pai Celeste, quanto mais o vosso Pai Celeste nunca deixaria você ter que mendigar o pão. Quando a Bíblia diz, nunca vi o justo mendigar o pão, sabe o que está dizendo? Você que é justo, nunca precisa implorar por comida para o seu pai. Portanto, o seu tipo de vida e a fé que você tem que viver é muito mais do que preocupado com o que você vai comer ou vestir. Porque, de novo, quantos tem filhos aqui? Levanta a mão. Com a mão levantada eu quero te perguntar, você que está com a mão levantada e tem filhos, alguma vez seu filho teve que implorar para você vestir ele e ele não sair pelado na rua? Você que viu seu filho com as roupas ficando pequenas e rasgadas, seu filho teve que implorar para você comprar novas roupas para ele? Não. Quanto mais o vosso Pai Celeste. O que a Bíblia quer dizer? Não gaste os seus dias preocupado com aquilo que você não tem nem que pedir para Deus. Que Ele, por amor, é claro que Ele vai fazer. É claro que Ele vai suprir. Mas qual é o problema? Lembra que eu falei dos crentes que desperdiçam a vida procurando a salvação sendo que já tem? E eles gastam a vida procurando algo que já está com eles. E aí eles não vão ter obra, eles não vão fazer nada,
eles não vão ministrar, eles não vão ganhar pessoas, porque eles estão preocupados primeiro em garantir que eles vão ser salvos. Da mesma forma, presta bastante atenção, o passarinheiro prendeu muitos crentes num tipo de vida onde a única coisa que você dá conta de pedir para Deus é o pão nosso de cada dia. E você está aí ansioso, com medo de passar fome, de Deus te largar pelado no meio da rua. Mas presta atenção, hoje o laço do passarinheiro está sendo quebrado, anulado, expulso, repreendido, desfeito, e nunca mais na sua vida você vai cogitar a possibilidade de que o seu pai vai deixar você passar fome. Pastor, então já que ele não vai deixar eu passar fome e nem andar pelado na rua, o que eu vou pedir para ele? O que você acha? Os sonhos que ele colocou no seu coração. Deus não coloca sonho no seu coração de comer arroz com ovo a vida toda não, filho. Deus não coloca sonho no seu coração de viver de miojo. Deus não coloca sonho no seu coração de ter 2 calças, 2 camisetas e uma chinela havaiana. Sabe quais são os sonhos que Deus coloca no seu coração? É de ter para você e para todo mundo que está perto de você. É de abençoar a muitos, de emprestar a muitos e não tomar emprestado, de não desviar daquele que vier te pedir, de ser um canal poderoso nas mãos de Deus para realizar o sonho das pessoas que você ama, de visitar os lugares desse mundo que Ele criou por amor a você, de comer as melhores comidas desse mundo, porque é assim que você vai comer o melhor dessa terra. E por mais que você goste de miojo, eu quero te falar que um macarrão feito dentro de uma bola de queijo grana padano é melhor. O miojo pode ser uma maravilha para aqueles que gostam, mas se você nunca viu, você tem que ter essa experiência. Eles pegam um queijo grana padano, uma bolona enorme, aí eles vão cavucando e arrancam o queijo. Depois, quando está só a crosta do queijo aqui, ainda tem um pouco de queijo lá, eles fazem o macarrão lá dentro. Eles pegam o macarrão, amolecem ele, aí eles põem o molho, jogam o macarrão e o molho dentro do queijo e mexem lá dentro. E aí ele vem num carrinho, num restaurante. Na hora que ele vai passando, literalmente você fala: Deus criou esse negócio por amor a mim. E na hora que você está comendo isso, você não lembra do miojo hora alguma. Carne moída é uma bênção, eu amo. Comi 8.332 vezes na minha vida. E comeria tantas quantas fosse necessário. Mas eu quero te falar, tem carne melhor. Enquanto você fica preocupado com o que você vai comer, a sua fé só chega no nível do básico e do suprimento de necessidades. Mas a partir do momento que você desfruta de algo maior, que você poderia até julgar como supérfluo, que você não precisaria daquilo, porque dá para viver sem ir em Dubai, gente? Dá para viver, não dá? Como diz o outro, tem um monte que está vivo até hoje, sem nunca ter ido, dá para viver normal. Eu viveria normalmente sem ter ido lá. Eu posso ter que é algo supérfluo, mas presta atenção, na hora que você desfruta de algo acima do básico, você recebe uma medida maior de fé para coisas ainda maiores. E quanto maior é o desfrute que você tem de algo em Deus, mais fé você ganha para coisas superiores. Então Deus colocou no seu coração o desejo de ter coisas que são fúteis. Não fique acusado com isso, querido. Eu acho que é bobeira eu querer aquele carro, nem precisava disso, o outro carro 10 vezes mais barato faz a mesma coisa. Não, presta atenção, cada vez que você desfruta de algo maior, você ganha fé para coisas ainda maiores. Sabe o que eu creio que Deus está fazendo com você nesses dias? Porque eu não sei se você sabe, mas eu oro por você, sabia disso? Todo dia eu oro por você. Mas eu não oro assim, Deus abençoa lá o povo do Buriti, não. Eu oro assim, Senhor, abençoe cada um, aonde eles moram, onde eles trabalham, na família deles, no trabalho deles, no ministério, na célula, tudo. Cada um. Sabe o que eu creio que Deus está fazendo com você nesses dias? Deus não está só te livrando da ansiedade e do medo de passar necessidade, do medo de quebrar, da ansiedade se as coisas vão dar errado na sua vida, a preocupação se vai dar certo ou não. Deus não vai te livrar apenas disso nesses dias daqui para frente de jejum.
Deus vai te dar fé para coisas grandes. E eu tenho tido cada vez mais fé para coisas cada vez maiores. E é assim que você vai viver em nome de Jesus. Outra coisa que você tem que lembrar é que seu Pai vai suprir tudo. Mas presta atenção, não é Deus que vai suprir tudo, é o seu Pai. Irmão, se você continuar relacionando com Deus apenas como um Deus, você nunca vai desfrutar de tudo que Ele quer fazer por você. O pleno desfrute das promessas de Deus está intimamente ligado com o fato de você relacionar cada vez mais com um Pai e menos com Deus. Não quer dizer que você vai zerar e vai deixar de relacionar com Deus como sendo Deus. Nunca esqueça, Ele é Deus. Amém? Nunca trate Ele como só o Pai, mas trate Ele mais como Pai do que como Deus. Porque quanto mais íntimo você é dEle, mais você descansa no amor dEle por você. Porque um Deus tem características. Um Deus, Ele é exigente, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então um Deus sabe a motivação do seu coração. Se você vai pedir algo para Ele, você pode achar que Ele não vai te dar porque a motivação sua não era plenamente nobre. Mas se você olha para Ele como um Pai, você sabe que Ele vai ter coisas que Ele vai te dar só porque Ele quer ver você feliz, só porque Ele quer surpreender você, só porque Ele quer roubar seu fôlego, só porque Ele quer ver você. Não acredito, para mim. Deus quer abençoar você só para te ver feliz, empolgado, surpreso. Então olhe para Ele como um Pai. Quando o Senhor Jesus olha para os discípulos e fala lá, onde nós lemos, né? O vosso Pai vai suprir, vai te abençoar. Ele não fala o meu Pai, Ele fala o vosso. Por quê? Você não vai andar ansioso por coisa alguma, porque o vosso Pai é quem cuida de você. Se Ele falasse porque o meu Pai ou Deus é quem cuida, não traria o pleno descanso. Então presta atenção, você só consegue desfrutar plenamente das promessas de Deus quando você lembra que é o vosso Pai. É o vosso Pai. Quando você vai orar e fala: Pai, Abba, papaizinho querido, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você apresenta diante dele as situações, as circunstâncias, os sonhos, as necessidades. Mas quando você lembra que você está falando com o vosso Pai, a paz e o descanso enchem o seu coração. Amém, irmãos? Outra coisa importante é que você tem que aprender a colocar as coisas na perspectiva correta. Uma pesquisa pela Associação Americana de Psicologia, feita entre adultos de 18 a 69 anos, mostrou que 75% dos americanos, você sabe que quando eles afirmam assim, eles não falam só de quem foi pesquisado, eles generalizam para toda a nação pelo princípio da proporcionalidade. Então eles entrevistam e acompanham ali 10 mil americanos durante alguns anos, e os números constatados eles multiplicam pela nação. Então eles entendem que toda a nação sofre disso. 75% dos americanos tinham sintomas claros de estresse, envolvendo o quê? Raiva, irritação, ansiedade, fadiga, depressão, estafa e falta de interesse pela vida. Presta atenção, 75%. Aí você fala, e os outros 25% que não sofria disso? Acredite, eles ainda destrincharam a coisa. Estão no meio desses 75%. Os ricos, que estão bem com todas as áreas da vida, então não estão preocupados com um monte dessas coisas. Os doentes, que estão com a perspectiva que vão morrer, então eles param de preocupar com essas outras coisas, porque já vão morrer mesmo. E quando ele se conforma com a morte, ele literalmente, a vida ganha outra perspectiva. Tanto que tem um filme muito engraçado de dois idosos, que é o Nicolas Cage, não, Jack Nicholson e o Morgan Freeman. Quem assistiu esse filme? Que é a reta final da vida, eu acho o nome do filme, não lembro o que é o nome do filme. Que os dois, um é rico, o outro é pobre, mas eles internam no mesmo hospital e os dois recebem o veredito que vão morrer junto.
E o médico fala para os dois, ó, o caso de cada um é diferente, mas um tem tantos meses de vida, outro tem tanto. E ali eles ficam amargurados, um fica nervoso e tal. Mas por fim, o que é muito rico fala, quer saber? Vamos fazer uma lista aqui de tudo que a gente tem vontade de fazer e nunca fizemos, e eu vou bancar, porque eu tenho dinheiro, já que eu vou morrer mesmo. E o outro que é pobre fala, eu tô dessa, como diz o outro, tem um monte de coisa que eu quero fazer e nunca fiz, não é porque não deu tempo, né? Porque eu não tinha dinheiro mesmo. Mas já que agora você vai pagar e eu vou morrer mesmo, então vamos. E é engraçadíssimo o filme, porque eles fazem um monte de coisa hilária. Mas presta atenção, o X da questão é, quando você se depara com a iminência da morte, as coisas mudam de perspectiva na sua vida. Você passa a valorizar o que você não estava valorizando, você passa a priorizar o que você não estava priorizando, e tudo isso muda o seu jeito de viver. Agora presta atenção, porque não era para ser assim a pesquisa. Era para constatar o seguinte: aqueles que se declararam cristãos não tem nenhum desses problemas. Não é porque eles acham que vai morrer, e não é porque eles ficaram ricos, é porque eles sabem em quem eles confiam. E aí o estudo mostrou qual que era a fonte desse estresse. 4 fontes: ansiedade na vida deles, de ansiedade: dinheiro, trabalho, responsabilidades familiares e saúde. Por isso que eu te falo com muito amor e carinho: o excesso de responsabilidade vai te matar. Pastor, mas não tem jeito, eu fico preocupado demais com tudo. Será que vai dar certo? Será que esse mês eu vou conseguir tudo? Isso e aquilo. E aí essa responsabilidade toda vai roubar os dias da sua vida. Pastor, como que eu me livro disso? Transferindo a responsabilidade. Já dei esse exemplo, vou falar de novo. Quem já tem um carro, já teve um carro que vendeu para outra pessoa e passou o carro para o nome do outro, assinou o DUT, a transferência. Quando você assina a transferência e passa o carro para o nome do outro, o que você está fazendo? Transferindo agora a responsabilidade. E você desconecta do carro. Você não está preocupado se o cara vai pagar o IPVA, se ele vai dirigir bem, se ele vai bater o carro, se vão roubar. Você não está preocupado mais, porque você transferiu a responsabilidade. Você quer saber hoje o que Deus está fazendo na sua vida? Ele está deixando claro para você que o que Ele quer para a sua vida é que você transfira totalmente a responsabilidade para Ele, crendo que se Ele cuida de passarinho, quanto mais de você, que é filho dele. Transfere então a responsabilidade. Não fique ansioso e preocupado, creia, é Ele que cuida, que guarda, que protege, que abençoa você. E para encerrar, a última coisa: creia que você possui a justiça do reino. Lá em Mateus 6,33, depois de falar tudo isso, para não ficar preocupado com o que vai comer, vestir, nada disso, o que Jesus fala? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o seu reino é o seu reino pessoal? É a sua justiça? Não, é o reino de Deus e a justiça de Cristo que está sobre você. Então você quer saber como que você faz para viver uma vida onde tudo que você precisa é acrescentado? Onde todos os sonhos são acrescentados? Onde todas as orações são respondidas? É você lembrar o tempo todo que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Que entre você e Deus está tudo em paz, está tudo certo. Que Deus olha para você e vê alguém totalmente justo. Alguém que pode pedir e Ele vai fazer. Por isso que a Bíblia diz: nunca vi o justo mendigar o pão. Você é justo e nunca mais vai ter que pedir comida para o seu pai. Agora o que você pede é realização de propósito. É para que o propósito dele se cumpra. Você pede é para que os sonhos dele, que são maiores do que o seu, e os caminhos dele bem mais altos, é o que vai se cumprir em todos os seus dias. Porque é assim que o vosso Pai Celeste quer que você viva. E você não vai se conformar com nenhum outro tipo de vida diferente da vida que Deus sonhou para você. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Assim mesmo como você está, feche seus olhos. Sinto no meu espírito de fazer algo aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus, oh Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar esses irmãos. E eu quero declarar nessa hora que hoje uma chave foi virada no coração deles.
E eles entenderam que é o vosso Pai, é o Pai deles, que cuida deles e que valoriza eles muito mais do que pássaros. E se os pássaros não passam fome, eles também não vão passar. O Senhor não quer ver nenhum dos seus filhos preocupados com comida. Da mesma forma, o lírio do campo, ele não tinha roupa, a roupa dele era o corpo. Falava da saúde dele, da qualidade de vida dele. Da mesma forma, é assim que eles vão viver, com a plena qualidade de vida, em perfeita paz e harmonia, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor criou por amor a eles. Mas eu declaro hoje que o medo, a ansiedade, a preocupação, a angústia, tudo que estava roubando a paz e a alegria do coração deles, é desfeito hoje, junto com o passarinheiro, junto com o laço do passarinheiro que podia estar prendendo eles para impedir de que desfrutassem das promessas do Senhor. E eu declaro que hoje eles creem, recebem e avançam na liberdade com a qual Cristo nos libertou, e por isso agora eles vão voar alto, eles vão voar na altura dos sonhos do Senhor para a vida deles. Oh irmãos, enquanto eu estou orando aqui, o Senhor está renovando no seu coração o sonho de ser livre para voar alto, de crer em coisas grandes, de apropriar das promessas do seu Pai. Porque o diabo e pessoas que foram usadas por ele conseguiram introduzir na sua mente pensamentos, crenças de uma vida apenas de provisão, de necessidade, de ter a comida no prato e roupa para vestir. Mas hoje Deus vai te levar a crer e a desfrutar de coisas grandes, na liberdade com a qual Cristo te libertou, para viver e desfrutar de tudo o que o Senhor sonhou para você, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Todos receberam? Aleluia. Então agora erga o seu pão para o Senhor, com fé no seu coração, com o coração totalmente voltado para a verdade da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia diz a respeito da ceia, do que Jesus fez na Páscoa com os discípulos, com os olhos voltados para o Senhor. Repete assim, fala: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido na cruz em meu favor. Eu creio que o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu faço parte do corpo de Jesus, da igreja, da família, e eu recebo todas as promessas do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Agora erga o seu cálice, repete após mim, fala: este cálice é o sangue da nova, viva e eterna aliança do Senhor para comigo. Esta aliança não depende de mim, das minhas atitudes, da minha santidade, da minha obediência, mas depende daquele que prometeu que enviaria e enviou o Salvador para derramar o seu sangue no meu lugar. Por este sangue eu recebo perdão, remissão dos meus pecados, e eu creio que sobre mim não há culpa, condenação, acusação e nenhum laço do passarinheiro para me prender, mas em Jesus eu sou livre para viver a vida que o Senhor sonhou para mim, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Amém, irmãos queridos. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Eu quero abençoar a sua vida.
e declarar que nunca mais o laço do passarinheiro vai te pegar, e que você livremente vai cumprir, vai desfrutar, vai viver as promessas do Senhor para você. Que Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus, aleluia.